O que fazer quando a nossa paz está ameaçada? É a reflexão que eu quero trazer para você nessa manhã, baseada no segundo livro do Crônicas, capítulo 20, verso 1 e 2. O que fazer quando a nossa paz está ameaçada? Diz assim a palavra de Deus: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar. Amém? Amém? Palavra de Deus foi lida. E nós vamos pensar então, o que fazer quando a nossa paz está ameaçada. Uma das coisas mais difíceis de suportar na vida é a falta de paz. Ninguém consegue viver sem paz. Todos nós precisamos da paz para a gente poder viver uma vida de tranquilidade. Por isso, queridos, Satanás ele trabalha arduamente para destruir a paz que Deus concede aos seus filhos em todo o tempo. Antes dos moabitas, dos amonitas, dos meunitas entrarem em guerra contra Josafá, Josafá e o povo de Judá estavam vivendo um tempo de paz, um tempo de tranquilidade naquele tempo. Porém, em um determinado momento, a paz de que ele desfrutava, ela foi ameaçada pelos inimigos. O que era dia de paz acabou se transformando em dias de guerra, em dias de ameaça, em dias de muita luta. Os moabitas, os amonitas, os meunitas estavam atrás dele e do povo de Judá. Eles decidiram então entrar em guerra contra Josafá e contra todo o povo de Judá. Talvez eu esteja aqui nessa manhã falando para alguém que esteja vivendo uma realidade onde a sua paz, a paz da sua vida, a paz da sua família esteja sendo ameaçada. Não por um povo que deseja promover uma guerra contra você, mas por causa do medo, talvez de uma incerteza, talvez de uma enfermidade incurável, talvez por causa de uma insegurança, de uma rejeição, ou de uma situação difícil que você esteja vivendo na sua vida. Talvez a sua vida esteja sendo ameaçada. Talvez a paz do seu lar esteja sendo ameaçada. Seja qual for a situação que esteja ameaçando a sua paz, a Bíblia diz que através da vida e da experiência que o rei Josafá teve, ela tem algo precioso para nos ensinar. Ela nos ensina o que fazer quando a nossa paz está sendo ameaçada. É para isso nessa manhã que eu quero orar com você. Talvez você entrou aqui nessa manhã exatamente vivendo um tempo de guerra, vivendo um tempo de luta, vivendo um tempo de dificuldade na sua vida. A sua paz, a paz que você desfrutava, ela está sendo ameaçada por alguma coisa que se levantou e que está vindo atacar você, atacar a sua família, tentar destabilizar você emocionalmente, mentalmente. Mas eu quero nessa manhã liberar uma palavra de vitória para o teu coração. Deus tem algo precioso para fazer na sua vida, através de tudo aquilo que tem se levantado para ameaçar, para tentar tirar a paz do seu coração. Em primeiro lugar, queridos, quando a nossa paz está ameaçada, precisamos identificar o inimigo que luta contra nós. A primeira coisa que a gente precisa fazer é isso. A gente precisa identificar o inimigo que luta contra a nossa vida para tentar roubar a nossa paz. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá.
Amados, quando a nossa paz está ameaçada, a primeira coisa a fazer é identificar o inimigo que luta contra a nossa vida. Pode parecer um princípio óbvio, mas na verdade não é tão óbvio assim. Por que isso, pastor? Porque muitas pessoas simplesmente não sabem quem é o seu inimigo. Não sabem de verdade contra o que elas estão lutando. Nós temos dificuldade de identificar com clareza quem são os inimigos que se levantam para tentar tirar a nossa paz. A sua paz está sendo ameaçada, porém, você não sabe contra quem você está lutando. Às vezes, a gente chega a pensar que o inimigo que está lutando contra nós são as pessoas, mas nem sempre são. No entanto, quem costuma ser o nosso maior inimigo? Muitas das vezes nós mesmos. Muitas das vezes na nossa vida a gente é o nosso próprio inimigo. A gente não consegue identificar. A gente não consegue perceber contra o que nós estamos lutando. Por isso, muitas das vezes nós somos o maior impedimento para enxergar o nosso real, o nosso verdadeiro inimigo. A maneira como reagimos diante das batalhas que enfrentamos na vida, como o medo, a insegurança, o desespero, a enfermidade, o pecado ou qualquer outra coisa, pode ser o maior inimigo que está ameaçando a nossa paz. E muitas das vezes a gente não consegue enxergar essas questões na nossa vida. Por isso que antes de começarmos a vencer nossas batalhas pessoais, nós precisamos identificar de maneira bem honesta quem é o nosso adversário, contra quem nós estamos batalhando, contra quem nós estamos lutando, porque talvez o seu maior inimigo não seja o que você esteja enxergando com seus olhos naturais, mas sim aquilo que você não está conseguindo enxergar dentro de você. Talvez você não esteja conseguindo enxergar que você é um medroso, que você é alguém inseguro, que você é alguém preocupado demais. Isso tudo é o maior inimigo que existe e que está te atrapalhando de lutar contra aquilo que está fora de você. Às vezes o que está dentro de nós é muito maior do que aquilo que está fora de nós. A maior luta não é contra as questões externas, mas principalmente com as questões internas. Nós precisamos primeiro derrotar os inimigos que estão no nosso coração. Precisamos derrotar os inimigos que combatem contra a nossa fé. Porque se eu estiver bem resolvido por dentro, não importa o tamanho do gigante que vai se levantar por fora, eu vou olhar para ele e vou dizer: isso é fácil, porque dentro de mim está tudo resolvido. Se resolva primeiro por dentro, para que você possa resolver as coisas de fora. Trabalhe isso no seu coração. Pensa comigo um pouquinho. Reflita e responda de forma honesta a seguinte pergunta: quem são os verdadeiros inimigos contra os quais você tem lutado? Se você for capaz de identificá-lo, estará dando um grande passo para não ceder às ameaças contra a sua paz. Deus não te criou, Deus não te formou para que você viva aflito, preocupado. Deus não criou você para que você viva a sua vida totalmente agitada. Deus tem paz para você. Deus tem paz para o teu coração. Deus tem descanso para a sua vida. Deus tem sossego para o seu lar, para a sua família. Mas você precisa identificar exatamente quem são os verdadeiros inimigos com quem você tem que lutar. O apóstolo Paulo, queridos, havia identificado o inimigo que a ameaçava tirar a sua paz. A Bíblia diz aqui o seguinte, Paulo dizendo: sei que nada de bom habita em mim,
isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Isso aqui é a palavra de alguém tranquilo, de alguém que sabia que havia algo que estava ameaçando a sua paz, a paz de Deus, a paz que Deus havia colocado sobre a vida dele. Mas o mais bonito que Paulo entendeu que o maior problema da vida dele não estava fora, mas estava dentro. Ele conseguiu identificar o maior inimigo com quem ele tinha que lutar, que era o pecado. Ele diz aqui exatamente isso. Se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas é o pecado que habita em mim. Queridos, quando a gente consegue identificar o inimigo contra quem a gente tem que combater e lutar, não importa o que vem pela frente, se a gente resolver as questões principais da nossa vida, nós estaremos livres para agir, para conquistar e para vencer no nome de Jesus. Eu sei que identificar o inimigo não é uma coisa fácil, mas quando isso acontecer, você saberá utilizar as armas certas para vencer tudo aquilo que ameaça tirar a paz do seu coração. Em segundo lugar, queridos, eu aprendo também que quando a nossa paz está ameaçada, precisamos falar com Deus sobre isso. A primeira pessoa que precisa saber que a sua paz está sendo ameaçada não é o pastor, não é o seu psicólogo, não é um conselheiro, ainda que essas pessoas sejam importantes no processo de ajuda da nossa vida, mas a primeira pessoa que precisa saber que a nossa paz está sendo ameaçada é Deus. E a gente precisa então tomar uma posição e falar com Deus sobre isso. Josafá estava em paz, juntamente com o povo de Judá. De repente ele recebe a notícia de que um povo inimigo se levantou para guerrear contra ele e tirar a sua paz. No começo a Bíblia diz que Josafá teve medo da situação. Só que ele não permitiu que o medo dominasse ele. Josafá olhou e identificou: peraí, o primeiro inimigo que eu preciso derrotar é o medo. Eu estou com medo. Então ele eliminou o medo da vida dele. Ele não deixou que o medo controlasse a vida dele diante da invasão dos inimigos. Ele tirou o medo para fora, mas ele tomou uma segunda posição. Ele não procurou os melhores conselheiros de Judá para dizer o seguinte: o que nós vamos fazer? Não. Ele tomou uma posição no mundo espiritual, diante daquilo que ameaçava a sua vida. Ele disse o seguinte: nós vamos reunir a congregação, nós vamos reunir o povo e nós vamos orar e jejuar por essa questão. Nós vamos falar com Deus sobre aquilo que está roubando a minha paz. A Bíblia diz que, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se e orou. Como Josafá orou? Que coisa linda. A Bíblia diz aqui: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão nas tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Guarda isso assim: ninguém pode opor-se a ti, porque força, poder e domínio estão nas mãos do Todo-Poderoso. Está tudo na mão dele. É ele que está segurando.
O domínio é dele, o controle é dele, o braço forte é dele, a direção é dele, a sua vida é dele, a nossa vida é dele. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Nada e ninguém é capaz, tem coragem de se levantar contra o Deus Todo-Poderoso. Quem é aquilo que está tentando roubar a tua paz? O que significa isso? Que está tentando roubar a tua paz do seu coração. Isso significa nada, porque ninguém e nada neste mundo pode se opor ao poder do Deus Todo-Poderoso. Se alguma desgraça nos atingir, em sua oração ele disse, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, olha só, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas, os habitantes do monte de Seir, gente que o povo lá atrás, povo de Israel, na caminhada deles, pouparam. Deus, através do povo, poupou essas nações de exterminar. Aí ele diz, mas aí estão os amonitas, os moabitas, os habitantes de Seir. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para o Senhor. Chegar no fundo do poço nem sempre é uma coisa ruim. Sabe por quê? Porque o fundo do poço nos tira a possibilidade de olhar para todos os lados, a não ser olhar para cima. O socorro que você precisa não vem do seu lado, nem da sua direita, nem da sua esquerda, nem de frente, nem de trás. O socorro que você precisa vem do alto, vem de Deus. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro que você precisa para manter você distante das ameaças da vida vem de Deus. Josafá entendeu isso e ele orou. Quando nossa paz está ameaçada, precisamos falar com Deus sobre isso. Porque, queridos, não há como vencer batalhas, não há como vencer inimigos, não há como vencer as ameaças sem a gente buscar a Deus em oração. Muitas das vezes a nossa primeira atitude diante de um problema é sentir medo, desespero e desânimo, ao invés de falar com Deus. Isso é natural, porque nós somos seres humanos. Nós não estamos, nenhum de nós aqui, por melhor que sejamos, por mais crentões que sejamos, a gente tem a capacidade e a coragem de enfrentar cara a cara, peito a peito, aquilo que se levanta para ameaçar a paz que a gente está vivendo. Todos nós somos frágeis, todos nós sentimos medo, todos nós às vezes entramos em desespero, todos nós ficamos desanimados frente às ameaças que se levantam para roubar a nossa paz. Mas ao invés de ser dominado pelo medo, pelo desespero, pelo desânimo, a gente precisa falar com Deus sobre essas ameaças. A batalha de Josafá era grande demais, por isso ele recorreu àquele que o ajudara a vencer outras batalhas. Quando a gente está numa batalha, a gente precisa parar um pouquinho para olhar para trás e ver que nós já enfrentamos muitas batalhas no passado da nossa história, e que em todas elas, o Deus que nos ajudou no passado é o Deus que também vai nos ajudar no presente. Só existe uma coisa que talvez possa ter mudado: Deus não muda.
O Deus que me garantiu vitória no passado, trabalhou pela minha vitória, é o Deus que vai trabalhar pela minha vitória do futuro, já está liberada, como também está trabalhando na vitória do presente. Agora, nesse processo, a única coisa que muda somos nós. Talvez hoje a gente não esteja num bom momento da nossa vida para crer como nós cremos lá no passado. Para acreditar que Deus está fazendo, ainda que os nossos olhos não consigam enxergar nada. Mas o que você está passando na sua vida, as ameaças que estão tentando roubar a sua paz, nada mais são do que um instrumento que Deus está permitindo na sua vida para lhe ensinar a crescer um pouco mais na graça e no conhecimento de Jesus. Que a gente acha que a única forma de ter relacionamento e crescer espiritualmente é através da Bíblia. Não, você só vai crescer espiritualmente lendo a Bíblia. Não. Deus não usa só isso, não. Ah, pastor, uma vida de oração, jejum. Deus também não usa isso, também só isso, não. Deus usa enfermidades. Deus usa problemas. Deus usa muita coisa para trabalhar e formar o nosso caráter. E nenhum de nós estamos livres de ter a nossa paz ameaçada. Se você ainda não está vivendo isso, se prepare que você vai viver. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é uma coisa natural de quem vive no mundo. Mas o que a gente não pode, queridos, esquecer, é que a nossa fé, ela precisa estar firmada em qualquer momento da nossa vida. Josafá tinha sua fé firmada, ele recorreu àquele que o ajudara a vencer outras batalhas, o Deus Todo-Poderoso. Eu pergunto a você nessa manhã, onde você tem buscado socorro quando a sua paz é ameaçada? Onde você tem buscado abrigo quando as tempestades chegam à sua vida? Onde você tem buscado descanso quando as lutas são pesadas demais? Onde você tem buscado conforto quando a enfermidade e o luto está aparecendo para você? Deus está aguardando o seu pedido de socorro. Deus está aguardando, Deus está esperando. Não importa o tamanho da sua batalha, leve o seu problema a Deus. Não importa quem ou o que está ameaçando a sua paz, fale com Deus sobre isso. A Bíblia diz: recorra ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Não tente, querido, eliminar as ameaças à sua paz por conta própria. Fale com Deus sobre cada ameaça e ouça atentamente o que Ele tem a dizer a você. Suas palavras vão trazer cura, restauração e vitória para a sua vida. Quando as suas palavras tocarem o coração de Deus, pode se preparar, porque a resposta que você busca para as ameaças que estão tentando tirar a sua paz, elas vão se tornar real para você. Terceira verdade, queridos: quando a nossa paz está ameaçada, precisamos admitir as nossas limitações, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando, disse Josafá. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Queridos, quando a nossa paz é ameaçada, precisamos admitir as nossas limitações. Não dá para derrotar os gigantes que se levantam contra nós. Não dá para lutar com o nosso braço, com a nossa força. Não dá para lutar contra esses inimigos usando a força humana. Sabe por quê? Porque nós somos fracos demais. Nós somos limitados na nossa capacidade. Nós não temos força, nós somos incapazes e limitados. Não conseguimos vencer as lutas dessa vida por nós mesmos, com as nossas supostas forças. Podemos ser até autoconfiantes, mas a autoconfiança não pode mascarar as limitações que existem em nós. Precisamos entender que não podemos resolver os problemas que se levantam contra nós com a nossa força. Aí que entra a humildade para reconhecer que a gente vai depender de alguém
para que este alguém nos ajude a se livrar desse momento tão difícil na nossa vida. Em vez de nos esforçarmos em vão, tentando fazer alguma coisa a respeito de algo que não podemos resolver, até ficarmos completamente exaustos e totalmente frustrados, com tanto esforço, precisamos deixar que Deus faça aquilo que nós não podemos fazer. Então, nós temos que parar de tentar ser Deus na nossa própria vida. Tem muita gente aqui brincando de ser Deus na sua própria vida. A gente brinca de ser Deus quando a gente assume o controle da nossa vida. Quando a gente diz para Deus da forma como as coisas devem seguir, devem caminhar. Nós não podemos tentar ser Deus na nossa vida, porque nós não fomos chamados, queridos, para ser Deus. Nós fomos chamados por Deus para ser filhos e filhas amadas dEle. Sabe o que acontece quando eu tento ser Deus na minha própria vida? Tentar ser Deus irá esgotá-lo rapidamente. É por isso que você está cansado. É por isso que você está desanimado, é por isso que você anda prostrado, é por isso que você não tem força para caminhar, é por isso que todas as coisas ao seu redor não estão caminhando da forma como deveria caminhar. Sabe por quê? Porque você está tentando ser Deus na sua própria vida, você está tentando ser Deus nas situações que você está vivendo, e você só tem gastado energia à toa. Você tem se cansado. Você tem perdido o seu ânimo, a sua força. Você tem lutado contra uma coisa que as suas forças humanas são limitadas, são frágeis, são vulneráveis. Está na hora de você se render ao Todo-Poderoso. Está na hora de você parar de tentar lutar sozinho. Faça como Josafá. Admita para Deus que você não tem poder para enfrentar seus inimigos, e que você não sabe o que fazer, mas está confiando nele, para ele te dar uma direção e libertação. A Bíblia diz que Josafá se colocou em uma posição de total dependência de Deus. É assim que nós precisamos fazer quando a nossa paz é ameaçada, é admitir as nossas limitações e depender totalmente de Deus. Jesus disse o seguinte: porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quanto mais dependente eu for de Deus, melhor eu vou saber lidar com tudo aquilo que ameaça tirar a minha paz. Mas também, queridos, nesse texto aqui eu aprendo que quando a nossa paz está ameaçada, precisamos descansar com fé na provisão de Deus. Depois que Josafá ele orou a Deus, que ele buscou a direção do Pai, para tudo o que ele estava vivendo, para toda aquela ameaça que estava assolando Judá, a Bíblia diz que Deus levantou um profeta no meio do povo, e esse profeta, cheio do Espírito Santo, ele disse exatamente a Josafá o que ele precisava fazer. Josafá estava com uma expectativa, o coração aberto, para receber a palavra de Deus. E mediante aquilo que Josafá recebeu por boca do profeta que Deus levantou para falar com eles, ele descansou com fé, sabendo que Deus iria prover todas as coisas para a sua vida. Assim lhe diz o Senhor: não tenha medo, nem fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, a batalha é do Senhor. Josafá conseguiu descobrir ali que a luta que ele estava tendo não era a luta dele, era a luta de Deus. Não era para Josafá guerrear contra aquilo. Não era para Josafá gastar energia, força, poder bélico naquela situação.
A única coisa que Josafá precisava fazer era descansar na fé e na provisão de Deus. Quando aprendemos a buscar a Deus, a depender dEle, a esperar nele, Ele nos dará uma resposta. E essa resposta pode ser muito clara e simples. Ei, a resposta aqui não foi nada sobrenatural. A resposta foi o seguinte aqui, ó, vamos trocar de mão. Você está lutando demais. Você não precisa fazer nada, deixa que eu faço tudo por você. Descanse na fé, descanse em mim. O Senhor disse ajudar para não temer, porque a batalha não era deles, mas do Senhor. Era tudo que eles precisavam ouvir para aquele momento, naquela hora. Se você já identificou o inimigo que está tentando roubar a sua paz, se você já falou com Deus sobre esse assunto, se você já admitiu suas limitações e a total dependência do Senhor, eu quero dizer para você nessa manhã que você pode descansar, você pode tranquilizar o seu coração. Se você já deu os outros passos, você descanse em Deus, descanse com fé na provisão que vai vir do alto para a sua vida. Hoje Deus está liberando para o seu coração o mesmo que liberou para o povo de Judá. Você não precisa lutar, você não precisa guerrear, porque a batalha não é sua, a batalha pertence a mim. A batalha está comigo. Pare de lutar batalhas que não pertencem a você. Pare de ficar exausto, gastando energias e lutas que não são suas. Se a batalha é do Senhor, apenas confie, descanse com fé, e a provisão que você precisa para as ameaças que estão tentando roubar a sua paz, elas vão chegar diretamente ao teu coração. Deus tem palavra, Deus tem promessa segura, confiável, para todos aqueles que confiam, descansam e esperam a provisão do Senhor. Em último lugar, quando a nossa paz está ameaçada, precisamos tomar a nossa posição na batalha. Em todo o processo, queridos, de batalha, de luta, existe a parte de Deus e existe a parte do homem. O fato de Deus estar guerreando por nós não significa que a gente não tem que tomar uma posição na nossa vida. Nós temos que tomar uma posição na nossa vida. Na verdade, uma não, várias. Porque isso é a nossa parte. Isso cabe a nós fazer. Deus nunca vai fazer aquilo que cabe a nós fazer. Se você tiver que ter fé, Deus não vai ter fé por você. Deus não vai descansar por você. Deus não vai esperar por você. Deus promete guerrear por você. Deus promete ir à sua frente. Deus promete limpar da frente os demônios que estão atrapalhando você. Deus promete desbaratar os inimigos. Deus promete fazer você vencer sem que você tenha que lutar. Mas a fé, o descanso e a espera, e a posição, não é Deus que tem que tomar por você, é você que precisa tomar. Essa manhã eu preciso entender isso. Josafá entendeu isso. Depois que ele recebeu a palavra profética, no verso 17 a Bíblia diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. É a parte do homem, tomar posição. Talvez o seu lar, homem, esteja uma bagunça, esteja sendo ameaçado na paz, porque você ainda não mostrou que você tem cara de leão. Dentro de casa você disse ainda quem é o sacerdote, você não disse isso ainda. É por isso que a sua esposa está fazendo o papel dentro da sua casa que pertence a você. Por isso que a sua casa ainda não tem paz. Porque você não tomou uma posição de homem dentro da sua casa.
Por isso que a paz não chegou lá ainda. Deus não vai tomar posição por você em nada. A posição é você que tem que tomar. Aqui, permaneçam firmes. Permanecer, não é Deus que vai permanecer, é você que vai permanecer. E vejam, olha só o resultado. Quando você toma posição, quando você permanece firme, o resultado, o livramento que o Senhor lhes dará. Veja só. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenha medo nem desanime, saia para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com você. Você não está sozinho em tudo aquilo que te ameaça. Deus é contigo todos os dias da sua vida. Deus é com você. O braço forte do Senhor te acompanha. A presença de Deus é real na caminhada da sua vida. Ainda que aquilo que está tentando roubar a sua paz esteja dizendo para você que você está sozinho, você não está sozinho. Deus está contigo. Deus está contigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Jesus, o Espírito Santo, a presença de Deus está conosco. Essa passagem instrui o povo de Judá a respeito da posição que eles deviam tomar para a batalha. Depois de receber a instrução do Senhor, Josafá dobrou os joelhos com o rosto voltado para o chão e adorou a Deus. A adoração era verdadeira, era a posição que ele estava tomando. Ajoelhar-se com as mãos erguidas é uma posição, sim, de batalha. Nossas armas não podem ser armas naturais. Nossa guerra não é contra pessoas de carne e sangue, é contra Satanás e os inimigos que se levantam contra a nossa alma. Portanto, queridos, tome a posição de combate na esfera espiritual, mantendo-se firme e adorando ao Senhor. Se tem uma coisa que desbarata o inimigo, se tem uma coisa que destrói os poderes do inferno que se levantam contra nós, é a adoração a Deus. A adoração estremece o inferno. Cada adorador lança sobre as trevas o brilho da luz de Jesus, quando ele ergue a sua voz para adorar, para exaltar e para reconhecer a grandeza de Deus. Cada aleluia que eu dou, cada glória que eu dou, cada expressão de adoração, de louvor, isso tudo é uma luz que é lançada no inferno, nas trevas, aonde os seres malignos espirituais, eles tremem diante do poder sobrenatural de Deus. O Espírito Santo nos leva a tomar a nossa posição na batalha. Porque, queridos, quando eu estou de pé, eu estou recusando a ceder, eu estou recusando a deixar de caminhar, eu estou perseverando em crer que Deus me livrará, e eu estou permanecendo nele como um adorador sincero, como um adorador verdadeiro, como um adorador que com a sua adoração toca o céu e o céu desce à terra. Deus quer trabalhar no nosso coração, na luta contra os inimigos que ameaçam roubar a nossa paz. A posição que a gente deve ocupar está em Cristo Jesus, permanecendo em Deus, é descansando nele, é adorando, é louvando. Quando a sua paz for ameaçada e você não souber o que fazer, siga as instruções de Deus, assuma a sua posição de adorador, adore ao Senhor em espírito, em verdade. Libere do seu coração uma canção nova, uma canção diferente, uma canção que toque o coração de Deus e influencie tudo que está à sua volta.
Não fique parado, não fique desanimado, não fique com medo, não desista. Deus está contigo. Ele vai te levar a lugares sobrenaturais, para você experimentar coisas sobrenaturais da parte dele. Aleluia. Nessa manhã Deus está dizendo: veja, eu tenho um livramento para você. Eu estou trazendo o livramento dos céus para a sua vida. Ao invés de fugir dos seus inimigos, Josafá tomou a sua posição na batalha, levou o povo a adorar e louvar ao Senhor. E o resultado dessa atitude não poderia ser diferente. A Bíblia diz: quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram o quê? Eles foram o quê? Bem alto, eles foram o quê? Aleluias. Diga assim: todos os inimigos na minha vida serão derrotados pela emboscada do Senhor. Você crê nisso? Então dá um glória a Deus bem forte. Deus vai te levar a vitórias profundas. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão e ninguém havia escapado. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã: tudo aquilo que se levantar contra você para ameaçar a sua paz, e você tomar a sua posição de adorador, o próprio Espírito Santo de Deus vai fazer com que essas coisas se destruam uma contra a outra. Quem se levantar contra a sua vida está enrolado, porque se meteu com gente de Deus, porque se meteu com príncipes e princesas do reino de Deus. No mundo espiritual, quem é o corajoso para se levantar contra você? Qual é a potestade? Qual é o principado que tem poder no mundo espiritual para se levantar contra um servo de Deus que se humilha, que depende de Deus, que tem fé, que confia? Ninguém poderá se opor a ti. Ninguém. Então tudo aquilo que tem se levantado para tentar tirar a sua paz, hoje vai ficar aqui nesse altar. Você crê nisso? Nós vamos deixar isso aqui hoje, aqui nesse lugar, porque Deus vai sair daqui contigo dizendo: meu filho, veja só o livramento que eu tenho para você. Quando a nossa paz está ameaçada, tomemos a nossa posição na batalha. Se levante. Se levante. Pode se levantar de verdade. Aleluia. Levante-se e adore ao Senhor. Ele vai te honrar. Você não precisa temer, pois Ele é contigo. A sua batalha é a batalha de Deus, é a batalha do Senhor. Talvez você tenha entrado aqui com alguma coisa que tenha ameaçado a sua paz. Deus, hoje, Ele quer ajudá-lo a vencer esse inimigo. Deus quer ajudá-lo a vencer essa batalha que você está vivendo. Quando nossa paz está ameaçada, se lembre, precisamos identificar o inimigo que luta contra nós. Precisamos falar com Deus sobre isso. Precisamos admitir as nossas limitações. Precisamos descansar com fé na provisão de Deus. E precisamos tomar a nossa posição na batalha como um adorador verdadeiro. Glória a Deus. Você não vai ser abalado. As ameaças que se levantam contra você não vão abalar a sua vida, não vão abalar a sua casa, não vão abalar suas emoções, não vão abalar você. Você precisa
de um renovo espiritual nessa manhã, deixa seu lugar e vem aqui à frente. Sai rápido. Pastor, eu preciso de um renovo espiritual. Eu preciso sair daqui nessa manhã com uma unção de encorajamento. Vem para frente. Você que precisa. Tem muita coisa, pastor, ameaçando a minha paz, tentando me roubar a minha alegria, a minha fé, a minha esperança. Pastor, são muitas lutas, são tantas coisas que têm tentado roubar a paz, o sossego do meu coração. Talvez você não esteja vivendo isso ainda, mas você vai viver. Então se blinde antes. Deixa seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida e vamos ministrar ao seu coração, para que Deus esteja te fortalecendo. Enquanto essa canção vai ser ministrada, você pode deixar o seu lugar, e nós vamos orar por você nessa manhã.